Oi, gente! Estamos de volta com mais um episódio do Talk com Edna Esmeraldino. E hoje, muitíssimo bem acompanhada por um grande amigo que a gente faz mais de um ano, né, Maurício? Quase que eu estou tentando agendar com ele. Ele é bem famoso, então é difícil, o cachê é muito alto, difícil trazê-lo. Mas hoje eu recebo aqui o Maurício, que é, além de um excelente profissional, um grande amigo de alguns anos já, né, Maurício? Já fizemos alguns trabalhos juntos. Logo eu vou apresentá-lo, mas antes eu vou apresentar as meninas. Doutora Marilane, minha amiga, ela também já empreendeu muito, é uma grande líder e gestora. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui como é essa questão de gestão e liderança. O Mores, como a maioria das pessoas já sabem, ele é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Blumenau, também ex-diretor ou ainda está como diretor, Mores, no estado? Ex-diretor. Ex-diretor também estadual. E o Mores, ele conseguiu uma façanha, que foi permanecer durante dois mandatos, né, no mesmo cargo. Isso é inédito, agradar a todos não é fácil. O Mores, ele é pastor, ele é esposo, pai. Aliás, teus filhos estão, meu Deus, né? Dois mocinhos, né? Estão enormes. E Mores, ele tem também dois grupos muito interessantes, que por isso que a gente chamou ele aqui para falar sobre esse assunto, que é o Café com Líderes e também Líderes com Propósito. E a gente vai conversar bastante sobre esses dois grupos que ele criou, porque, inclusive, o motivo de eu estar aqui hoje, nesse talk, falando com vocês, tem a ver com o Mores. O Felipe, que é o proprietário aqui da DS Filmes, que faz as nossas gravações, eu conheci no Café com Líderes há alguns anos atrás, eu acho que uns 7 anos, né, Mores, mais ou menos. E a parceria deu tão certo que hoje a gente está aqui, continuo cliente do Felipe durante todo esse período. E é só uma das grandes ligações que a gente tem, né, Mores? Network, a gente está aqui sempre falando sobre isso, sobre a importância de conhecer pessoas, mas mais importante do que isso é conhecer as pessoas certas, né? Conhecer as pessoas que têm, assim como o Mores tem, essa questão de liderança e que exerce isso com primazia. Hoje nós estamos assim numa época de muitos desafios para quem gosta de empreender, para quem tem sua empresa, para quem é gestor, para quem é líder de equipe. E esses desafios a gente vai discutir aqui com o Mores. Mores, se a gente for falar o currículo do Mores, a gente vai ficar 20 minutos só falando o currículo dele. Ele é professor universitário, entre tantas outras coisas, né? E, Mores, atualmente, como que você gosta que a gente te apresente? O Mores além de o Mores, né? Qual o cargo que você mais gosta de exercer? Edna, obrigado pelo convite, primeiramente. Imagina. Eu quero Até que agradecer. enfim, né? Nós Depois de um conseguimos. ano. E o cachê é um copo de café. É. Esse é o nosso cachê. E obrigado, porque acho que é importante a gente estar somando, contribuindo com o programa, que é destaque. Eu tenho acompanhado aqui. E eu disse, eu não posso deixar de faltar nesse programa. Ele aguardou a gente fazer 136 mil visualizações para vir nos visitar, viu só como ele é esperto? Isso é importante, né? Edna, eu me chame como diz, pode chamar de Mores, né? Existe épocas que a gente é chamado de professor, aí daqui a pouco você está na igreja, você é conhecido como Pastor. pastor, aí daqui a pouco você está na frente de um trabalho profissional, daqui a pouco você é chamado de líder, né? Então eu sempre digo assim, onde é que a gente está, a gente tem que ter a certa influência, né? De influência e a proposta de crescimento gerando valor à equipe. Então, assim, às vezes você está num ambiente acadêmico, você está num ambiente eclesiástico, dentro de uma igreja, daqui a pouco você está no outro ambiente profissional e às vezes não pode deixar de ter, você está também em casa. Então, Que assim, também tem que ser líder. exatamente, é um Ou o desafio. líder lá é a Miriam. Miriam é a esposa, também minha amiga querida. Quem é líder em casa? Mais líder, a Miriam ou Aí você? existe Depende do dia. existe os dias, né? Ah, tá. Existe dias aí que são especiais. Quando você não está em casa, o líder é a Miriam. É a Miriam, mas ela conduz muito bem. Existe aí o compartilhamento de responsabilidades. Então, assim, a gente sabe que quando eu estou viajando e viajo muito, tem lá a Miriam
cuidando dos filhos, né? Analisando, fiscalizando também. Hoje É a fiscaliza tua, é a tudo. tua primeira equipe, né, Mores? É, Eu acredito que nada daria certo se você não tivesse uma boa equipe em casa, né, Mari? Você sabe o Verdade. quanto a família é importante. E a Mari, depois eu vou falar um pouquinho disso, porque a Mari é meio autodidata, né? Ela mesma é a chefe dela em casa, fora, No mas escritório. em todos os lugares a gente vai falar sobre isso. Mas a liderança, eu acho que ela começa realmente em casa, né, Mores? primeiro pilar, né? É. Esses dias eu estava falando com um grupo de mentorados que eu tenho e eu estava colocando lá para eles com o primeiro desafio, dividir os nossos encontros em três módulos, 3 sessões, e um deles que o pessoal perguntando, mas não é estratégia primeiro, ferramenta? Primeiro é a vida do líder. Primeiro. Porque eu digo assim, Edna, a gente está numa posição que, dependendo como é que a gente está falando numa empresa, a gente é só uma matrícula. Sim. Então, daqui a pouco você é substituído. Mas quem é você mesmo, você vai continuar sendo aquela pessoa com propósito. Onde é que você vai exercer um papel, seja como professor, seja como líder, seja como marido, seja como alguém que gerencie ou que faz a gestão de uma equipe, seja uma equipe, eu gosto muito do exemplo que a gente diz assim, a gente não tem aquele concorrente, vamos eliminar a concorrência. Não, hoje a gente tem parceria com os concorrentes. Por que isso? Exatamente. Porque amanhã você pode ser o treinador. A gente vê muito isso no esporte. Então eu vejo isso que a primeira situação que o líder precisa cuidar da sua casa, para depois cuidar das equipes, mas a gente vai vendo que o líder é líder em qualquer lugar. E também não adiantaria ser um bom líder no mercado de trabalho, né? E na sua vida pessoal, não ter uma boa liderança. Até enquanto o Mauro estava falando, eu lembrei de um líder que eu admiro nessa característica, não só pelo profissional, que é o Roberto Justus. A gente acompanha um pouco, ele tem uma família enorme, né? Eu acho que são umas 4 ou 5 ex-mulheres, com as quais ele tem filhos, com todas, inclusive a atual esposa dele é aqui de Blumenau. E eu acho incrível as reuniões de famílias, aniversários, casamentos, todas as ex-mulheres estão presentes, os filhos, todos têm um excelente relacionamento. Então, o cara, ele é um gestor nato, não só no profissional, mas também na vida pessoal. Porque, olha, eu acho que nada mais desafiador do que administrar ex-mulheres, né? E ele faz isso de forma brilhante. Então, o cara realmente, ele tem a liderança na veia, digamos, né? No lado pessoal e fora. E eu achei muito importante, Maurício, isso que você falou. A primeira liderança ou o primeiro desafio de um líder é essa vida pessoal, né? Hoje a gente sabe, a Mari depois vai me dizer também um pouquinho sobre isso. No tempo que você foi gestora, você já trabalhou com grandes equipes, né, Mari? Qual era o maior desafio? Hoje, como o Maurício falou, a gente sabe que essa questão do cuidar de si, de estar bem, de gerir bem a sua vida pessoal. Porque se a pessoa não gerir bem sua vida pessoal, vai impactar na vida emocional, na saúde e todo o resto, né? Antigamente também era assim ou não se olhava tanto, Mari? A autogestão, ela é sempre importante. Quem não tem autogestão não tem como gerenciar a terceira, né? E a partir do momento que você entende que a necessidade dessa autogestão ela é fundamental para que você possa criar empreendedores, para que você possa criar líderes, é muito importante. E o desafio de criar líderes num lugar onde várias pessoas estão exercendo a mesma função e colocar essa consciência na pessoa de que o insubstituível não pode ser promovido e que todo mundo naquele ambiente de trabalho precisa saber fazer tudo para que aquilo funcione mesmo que falte alguém, e que se faltar alguém aquilo precisa funcionar e funcionar perfeito sem que o líder principal esteja ali, porque liderança ela funciona bem se você sai daquele lugar e as coisas continuam funcionando. É claro que não por longos períodos, né? Mas é muito importante essa visão de que você sai do ambiente e ele continua funcionando. Aí a sua liderança está ativa, ela está funcionando, né? Uhum. É um grande desafio, sem dúvida, né, Mores? Líderes centralizadores. E a gente acha que isso era coisa do passado, mas não, né? Vemos ainda muito isso, inclusive no meio político, que você atua muito, né, Mores? E aí, como que a gente sobrevive quando tem um líder centralizador? Qual é a dica aí para as equipes, né? Olha,
primeiro, nesse primeiro momento, é não ir contra essa liderança. Primeira dica de Primeiro, sobrevivência. sobrevivência, né? O kit sobrevivência. Então, você tem um momento... Imagina aquela pessoa, eu penso assim, né? Que chegou pela primeira vez na empresa, já quer mudar, vassoura nova, quer virar do avesso. Quer mostrar o Mostrar trabalho. serviço e assim por diante. E com carinho, às vezes, quer fazer algo diferente. Alguns entendem diferente disso. E o líder que ele é centralizador, que ele é nessa forma tomador de decisões finais, nem finais, né, intermediários e finais, ele acaba tendo essa dificuldade porque ele não aceita sugestões. Ele tem, e isso é uma fraqueza. O líder centralizador, claro, tem uma deficiência. Deficiência de o quê? Delegar, deficiência de entender que ele mesmo precisa crescer. Então, como diz, a bola é minha, ninguém joga sem eu tiver presente. Então, na gestão, como você falou, na gestão pública tem muito isso, até porque existe um conflito existencial entre cargos comissionados e cargos efetivos. Comissionados são aqueles cargos de confiança e outros são os efetivos, ou seja, faça chuva, faça sol, novo governo, aqueles efetivos continuarão lá. Concursados, né? Concursados. Daí eles olham para ti e dizem assim, tu vai sair, eu vou ficar. Eles vêm assim. Então daí vem o líder e diz assim, olha, eu sou um cara que tomo decisão por mim mesmo. Então tu tem que dizer assim, louvado seja você então, né? Aquela brincadeira, mas você precisa... Porque de certa forma, Edna, o líder centralizador ele tem muita fraqueza. Então ele centraliza porque ele não consegue dizer assim, sou eu que faço, eu que domino, eu que faço. Se eu deixar, eu vou perder a posição. Se eu deixar, não vai ser entregue. Então são características que a gente, você conhece muito bem a questão do perfil, do comportamento e competência. Então assim que a gente vai vendo que o líder esse líder centralizador tem sim a sua vida útil com certa validade e não tem vida progressiva. Ele não tem uma visão de futuro com relação ao time. Então, existem situações como na gestão pública que não pode evitar dizer assim, aqui eu vou fazer um time e assim. Não é assim porque não é o gestor às vezes que forma um time. Sim. Então, ele tem que colocar o time que tem para jogar. Eu tive várias vezes assim, por ser como secretário, diretor de Estado e cargos estratégicos, eu tive esse desafio. Eu acho um desafio bom. Porque uma coisa é eu dizer assim, esse aqui é o meu time. Outra coisa é dizer assim, esse aqui não é o meu time, mas eu tenho que fazer esse pessoal ser do meu time. As peças que eu escolhi jogam bem e as que estão aqui não jogam bem, não dá para fazer isso. Não dá para fazer, você vai ter que fazer o seguinte. Achar a qualidade de cada pecinha ali para fazer funcionar naquilo que trabalha melhor. É a história da laranja que tu vai espremer e fazer várias vezes, não é só o suco. Você vai aproveitar em várias fases. Então, isso é bom para nós entendermos que isso vai do amadurecimento do gestor. Então, ele toma a decisão, ele poderia dizer, eu posso tomar a decisão, a caneta é minha, a caneta está cheia. Ponto. Só que se você diz que eu quero envolver comissionado e efetivo aqui, você começa a compartilhar e traz ele para o processo. Porque existe um propósito. Sim. Então, tudo isso aí a gente vai trabalhando, só que são situações, como diz assim, na gestão pública é uma coisa. Aí tem a gestão privada, que é outra questão. Aí são na privada, diferentes. Normalmente se tem mais autonomia para se mexer as peças. Tem mais autonomia. Exemplo também, que às vezes quem está nos assistindo aqui pode pensar assim, e na igreja? Na igreja também. Você chega lá, a igreja é um hospital, tá, gente? Ela está sempre com pessoas na enfermaria e na UTI. Então, quando não está na UTI, está na enfermaria. E depois, para dizer assim, olha, eu saí, tô na recuperação, depois volta de volta. O ser humano é carente e tem necessidade. Então, dentro disso, você vê com pessoas voluntárias, líderes, liderados, pessoas que vêm com um gás e você diz, poxa, mas não dá para, de repente, colocar nessa posição. Não dá porque aqui não é assim, simplesmente por competências. Na igreja é diferente. Sim. Existe vocação, existe dons, existe... Então você diz assim, poxa, Maria Mores,
é complexo. Falar em liderança, não adianta dizer que existe uma fórmula pronta. Não existe isso. Existe aí o líder em diversas fases da vida. Hoje, vamos supor, eu falo num programa também que é chamado Gestão em Foco. Lá eu dou dicas todas as semanas e escrevo. Mas tu pensa assim, poxa, mas eu penso assim, começa a escrever, começa a meditar, Meu Deus, como é difícil ser um líder hoje nos dias atuais. Sim. Por que, Maurício? Porque você não... A ciência humana não é uma ciência exata. O 2 mais 2 na liderança, ela não é 4. Exatamente. Então Vai ela depender do cenário. Vai depender do cenário. O 2 mais 2 pode ser 40, como pode ser 2. Exatamente. Mas como é que você está falando isso? Porque às vezes tem 2 que puxam, 2 que avançam. E como é que eu faço? Então, ser líder é um grande desafio para os nossos dias. E fora que a gente podia falar aqui sobre novas gerações, novas competências, inteligência artificial, que nós vamos estar bugando a nossa cabeça novas agora. gerações daria assim, uns 3 podcasts. Imagina eu A dizer gente assim, está competindo três com a tal. tecnologia, né? estamos fortes. Quando chegou agora a pandemia, foi um grande desafio para os gestores também, porque eles tinham muito essa questão da liderança presente e de repente cada um virou seu próprio chefe, começou a trabalhar em casa e ter que apresentar os seus resultados, né? Bom tema esse. E aí, como Ó. que os líderes sobreviveram nesse meio tempo? Porque eles iam gerenciar quem? Se cada um precisou gerir um pouco a si mesmo dentro de casa. Como foi essa adaptação, Maurício? Olha só, eu vou falar por mim, que quando essa época eu estava pandemia, nós tínhamos no total acho que mais de 50 servidores públicos em diversas divisões. Aí teve a questão que teve gente que diz assim, eu tenho essa minha estação, eu nasci aqui nessa estação de trabalho, quero morrer aqui. Teve gente assim. Teve outros que, que bom, que eu já não quero ficar Graças parado. a Deus. Graças a Deus, já não gosto de vir mesmo e assim por diante. Então, assim, tu tinha... Já vou comprar o pantufa novo, Ah, pijama novo. Aí, só que esses, eu pensei assim, esse vai se adaptar. Que nada. O ser humano é carente de relacionamento. É verdade. Então, a gente começou a perceber, eu tive um caso de um senhor que estava comigo, ele começou a ter problema de saúde, porque ele não estava se relacionando. Olha só. Aí a questão emocional, ele teve dificuldade de andar, e eu automaticamente vi isso, eu disse assim, se ele continuar, ele vai morrer. E ele voltou, nós fizemos escalas, então nós tínhamos um time revezando, modelo híbrido, que a gente diz assim, gente, só que uma coisa que eu quero com vocês, o que eu preciso? Produtividade. Ou Resultado, seja, né? eu entrego. Não entrega, não adianta. Aí nós tínhamos sempre aquela questão, né? Não adianta hoje, em qualquer lugar, dizer assim, eu cumpro horário. Cumpridor de horário não serve mais. Não serve. Esquece. É produção. Produção. O que é produção? Não é Charlie Chaplin de bater o prego e ficar aqui saindo embora e batendo o prego. Não é isso. O que eu faço? Com as minhas X horas do tempo, existe técnica do Pomodoro, técnica de produtividade, outras mais que a gente sabe que dentro de X tempo, se eu me dedicar com foco, eu vou conseguir rentabilizar e diminuir o meu impacto do dia em questão de horas. Então nós colocamos isso. Aí usa-se as ferramentas, chamei o time e disse assim, olha, vamos dizer assim, gente, precisamos compartilhar os projetos nossos. Dia tal, que era, eu lembro assim vagamente, mas acho que era uma quarta-feira, nós tínhamos reuniões pontuais. Mas todo dia eu tinha reunião por setor. A diretoria X, a diretoria Y, a diretoria Z. Então a gente trabalhava em cima de composições. No dia, a gente tinha um horário certo. O que significava? Naquele tempo, o cara tinha que estar disponível e nós tínhamos a reunião online. Claro, depois começou a voltar com um tempo, voltando, porque tudo na pandemia era novidade. Aquele modelo híbrido que nunca existiu, para você ver, vocês lembram que não existia esses periféricos para vender. Não tinha Era mais difícil. aquelas câmeras, não tinha notebook, não tinha nada, porque todo mundo Microfone resolveu de comprar. lapela, ninguém achava. Não tinha cadeira, não tinha isso. Daí, meu Deus, está todo mundo em casa. Aí os modelos que a gente chama híbrido, né, os novos contratos de trabalho que estavam sendo discutidos, eu acompanho muitos gestores de RH que me perguntavam, mas como é que é os modelos futuros? Eu disse assim, olha, nem a gente sabe do dia de amanhã. Que a gente tem que esperar e ver a reação. E a gente está vendo, claro, algumas reações
É até ruim pelo o fato de pessoas elas começaram a perder os relacionamentos interpessoais. Por isso que a gente pensa Exatamente. assim, mas o Google, o Facebook, tá, mas por que as empresas estão chamando de volta? Uhum. Se era um modelo que é 100% online. Não é isso. Porque depressão e ansiedade passou a potencializar ainda mais dentro desse quadro aí mais Sim, intimista, né, dentro de casa. sim. É isso que o Maurício falou. A gente está sempre temos aqui o Roberto, né, o Dr. Roberto, falando o quanto é importante a questão do socializar para que a mente esteja ativa, para que a gente não envelheça, para que a gente diminua as chances de ter Alzheimer e Até outras o doenças, próprio né? fato de se sentir vivo e existente. O ser humano ele precisa dessa sensação de pertencimento. Se eu Exato. não pertenço a nenhum A um lugar, ambiente. eu não existo. É, Então, assim, hoje em dia a gente vê muitos adolescentes, os jovens e inclusive as pessoas da terceira idade, que é uma grande surpresa agora, né? Eles se relacionando demais em redes sociais e não conseguem mais sentar e conversar. É só você ir nos restaurantes, independente da idade, você olhar exato. quem são as pessoas que estão no telefone e os que estão realmente conversando. Você vê casais, gente, Dia dos Namorados. Eu saí para jantar no Dia dos Namorados, sozinha. Eu ia perguntar com quem. Sozinha. Sozinha, eu adoro sair sozinha. Não, mas eu gosto de sair com os amigos também. E aí eu saí para jantar, falei assim: Dia dos Namorados tá cheio de lugar bom para jantar, né? E fui jantar e cheguei no lugar assim, muitos casais, mesas lindas, comida linda. E o pessoal no celular. E os Namorando o casais celular. me deu uma vontade de levantar assim: ei, gente, pelo amor de Deus, Mandando vamos mensagem. namorar? Eu tô não sozinha. tenho namorado e vocês não Eu valorizam que a devia estar aqui companhia. no celular, tô olhando a vida de vocês aí, assistindo a vida deles, né, mexendo no celular. E uma época que eu morei 3 anos na Argentina, e lá, quando você chega nos restaurantes, eu morava em Chascomús, uma cidade de interior, né? A cidade de Lagoas. Aí, quando você chega nos lugares para comer alguma coisa, tem uma placa na entrada do restaurante, que você não deve usar o seu celular porque você vai ocupar a mesa mais tempo. Isso tira o Olha espaço só. de outra pessoa. Então, você chega na mesa, tem um cestinho em cima da mesa. Para pôr o Então, celular. todas as pessoas colocam o celular dentro daquele cesto. E com os meus filhos em casa, a gente praticava isso. E no restaurante da minha mãe, todas as vezes que eles iam mexer no celular, um olhava para o outro, põe no cestinho. Eu sou advogada, eu quase não tenho esse privilégio de pôr no cestinho o celular. Sim, porque tem que E eu ficar. escuto dos meus filhos o tempo todo, ainda, eles todos adultos, né? Celular, celular. Então é como na minha casa, meus filhos que pegam no meu pé, porque eu acabo ficando mais no celular, meu marido também, por conta do hospital, dos pacientes. A gente adulto está sendo meio que educado pelas crianças, Sim. né? Crianças, minha criança mais nova tem 19 anos, mas tudo bem. Mas voltando aqui ao nosso tema, então a gente poderia dizer, Maurício, que flexibilidade seria uma segunda característica essencial, então, para um bom gestor, né? Porque teve que se desenvolver habilidades diferentes para o gestor. Se o gestor não tiver essa flexibilidade, a equipe também não vai ter. Né? Você Exatamente. precisou se adaptar à circunstância. Até porque o líder centralizador, ele não é um líder flexível. Uhum, exatamente. Ele é um líder rígido em suas ações, na tomada de decisão. Então, ele toma em cima da característica dele, do pensamento dele, da cultura dele, do estudo dele, do alcance dele, da visão dele. Então, o que que... eu ouço todo mundo, mas a decisão é minha. Não, tá tudo bem, então. Pode Vocês ser. podem Tá, dar opinião, pode mas dar eu opinião. decido. É que nem disse assim, o Ford disse assim, olha, todos os carros são bons, né? As cores aceitas, mas eu obrigado, mas eu agradeço, todos os carros têm que ser preto, tá tudo certo pelas suas opiniões, mas é aquela questão. Então, a flexibilidade ajuda muito isso. A flexibilidade, a empatia, né? Porque esse momento que a gente tinha ali da pandemia foi um momento de ter empatia com o outro. Eu vi pessoas com deficiência de relacionamento, outros que eram agarrados em relacionamentos. Teve pessoas que disseram, olha, nunca mais eu quero sair de casa. No primeiro momento. No segundo momento já mudou totalmente a configuração.
que a relação interpessoal é importante. Afetou muito, né, as relações pessoais. Esse profissional acabou afetando as relações pessoais. Nós já tínhamos um dado, né, de que o Brasil era campeão mundial em ansiedade e vice-campeão em depressão. Durante esse período de pandemia, nós tivemos aí um aumento de 25% nessa questão da depressão. Ainda não saíram os dados atualizados. Inclusive, eu vou participar de um congresso onde a gente tem esses números sempre atualizados agora no próximo mês e vou trazer esses dados. Mas acredito que a gente já bateu aí esse número, que a gente estava muito próximo, então acredito que a gente esteja aí nesses dois quesitos. A maioria das pessoas não suportaram ficar 24 horas dentro de casa com o marido, enfim, com as pessoas, com os filhos, enfim, conviver dentro de famílias, né? Muitos se reapaixonaram, descobriram, né, que... Sabe que durante a pandemia eu não gostava de trabalhar com direito de família. Sempre tive um rançozinho de direito de família. E durante a pandemia, eu, enquanto criminalista, trabalhei mais com direito de família do que com direito criminal. Porque aí eu tive um boom de direito de família no escritório. De separações e divórcios, né? Eu, inclusive, tive alguns de situações pacientes de guarda, de questão que a de alimentos. gente conversou, né? E eu sempre perguntava, até para tentar auxiliar, né, os casais, e eles comentavam, o problema já existia, só não era visto. Então, potencializou tudo que já havia, potencializou. Então, quem tinha uma tendência depressiva, potencializou isso, né? Os casais que não se davam tão bem, aí deram um choque e a maioria se separaram. Outros acabaram olhando para si, e consertando o relacionamento. Né? Exatamente. A própria casa. Então, foi um período, assim, bem importante. Então, colocando aqui, eu estou colocando em tópicos já. A primeira característica, né, que o Mauri citou é o líder que consegue gerir a sua própria vida, né? Mas o gestor que não faz sua gestão. Eu queria fazer um adendo aqui, um parênteses, é o seguinte, Edna. Pensa bem, aqui, você que está aqui do meu lado aqui. Nós estamos com um problema que nós estamos enfrentando agora pela pandemia. Sim. Então, é um dado que eu tinha esses dados ali também, achei muito interessante, que isso dá para se trabalhar em cima de grupos e equipes. Sim. Mas um dado que me chamou muito a atenção foi a questão do abuso em casa. Sim, a violência. A violência. Aí, o aumento da violência. O que acontece? Você imagina só. Vamos lá, você que está ouvindo aqui, que eu quero ser um líder, então espera aí, antes de você falar que quer. Muito bom escutar isso vindo de um homem, hein? Agora, e daí, parabéns. Aí pega lá alguém que já é. Imagina essa geração que teve problema daqui a 5, 6 anos que vão no mercado de trabalho. A geração sem limites. E não foram curados desses traumas. Uhum. Aí você chega com uma pressão, que vivenciou toda essa violência, né? Pensa bem, que é um líder tirano, um líder que de repente é opressor, centralizador. Tu pensa nisso como uma forma que nós temos que ter cuidado, porque daí entra o papel do líder de um bom, às vezes fazer o papel da paternidade. Olha só, já tive vários casos que a pessoa não tem pai. Aí você diz, poxa, mas ele já te considera até como um pai. Então, por quê? Porque ele vê você como uma figura de segurança. Uhum. Aí você vê líderes que são treinadores. Ele só vê o negócio seguinte, ó, tu tá assim, eu quero te deixar assim. Se a pessoa entendeu, ele vai dizer assim, pô, esse cara tá Ou me o oposto, ajudando. né? De você pegar o cara que te vê como figura de pai, mas do péssimo pai. Exato. Porque aí você vai ter um problema maior. Porque para ele te enxergar como um líder e que pode ser uma figura de um pai que ele não teve, um bom pai, te dá mais trabalho. Porque você precisa moldar esse liderado, essa pessoa, para que ela enxergue o potencial que ela tem dentro dela mesma e que, às vezes, aquela crença limitadora que essa pessoa tem está relacionada ao pai dele. O estilo de liderança, líderes, né, que tem pela frente. De liderança impacta diretamente no resultado que se obtém dos funcionários, né? Eu acredito que você também deve ter pego alguns clientes assim, Mores, onde a empresa te contrata para que você desenvolva o gestor, né? E aí você senta para conversar com o gestor, ele fala: minha equipe é péssima. Eu tenho a pior equipe do mundo, me deram uma equipe péssima, como que eu vou consertar e tal? E aí a gente, com muito jeitinho, tem que dizer para o líder que um bom líder é aquele que pega uma
péssima equipe e tira dela o melhor resultado. Isso é ser líder, isso é ser um bom gestor, né? E como fazer isso, Maurício? Como fazer um chefe centralizador, né? Um gestor cheio de ego, enxergar essa parte? Como você trabalha isso no gestor? O Edna, e tem o outro problema, né? Que é o proprietário, o dono do negócio. Quando é o dono, pior ainda, né? Aí, às vezes, é quando é o dono e quando também o dono diz assim, olha, o meu gerente vai te chamar para desenvolver a equipe. Daí o problema não está na equipe, está no gerente. Exatamente. Esse um... Aí como tu chegar nessa linguagem, né? Como falar isso? Eu acredito assim, ó, tem que mostrar a realidade. Nua e crua. Alguém um dia vai falar para ele. Eu sempre uso aquela frase. É melhor você falar na frente com sabedoria, dizendo para ele que ele está errado, que passar, como diz, passar a mão na cabeça, tá tudo certo, e dizer que tá certo, certo não no que tu tá empurrando. Só que tu não tá empurrando ele para frente, tá empurrando ele pro abismo. Então, muitas vezes tem gente que faz isso, né? Diz assim, ó, eu estendo o tapete para te derrubar. Tem pessoas que, daí você tem que mostrar isso, porque tem pessoas, aí me corrige aqui, eu sou sempre daquele assim, tem pessoas que não são líderes. Tem pessoas que foram empurradas para uma situação. Às vezes é filho do dono, filho do né? dono, não estão preparados. Uhum. Já vi muito isso, já deparei com isso. E o pai insiste em que o filho esteja naquele cargo, né? Aí eu gosto de alguns cases dizendo assim, ó, o pai entendeu. Eu não vou citar o nome das empresas aqui, mas eu conheço alguns, que você, ó, meu filho não tem aptidão para gestão. Ponto. Acabou. O que ele vai fazer? Vai fazer parte do conselho de administração. Tem uma cadeira, um voto, a empresa futuramente tem as ações, acabou e deu. Encerrou. Mas ele vai... Não, se ele fizer, ele estraga a empresa. Se ele fizer, ele acaba com a empresa. Se ele fizer, ele mata a empresa. Às vezes a pessoa é comercial e foi jogada lá no Sim. administrativo, tá? Terrível. Dirigindo uma empresa. O cara é comercial. Aí eu falo, e a empresa tá jogando dinheiro no lixo, né? Porque pega uma pessoa de comercial, que é onde é mais difícil você ter um bom comercial do que você ter um bom diretor, um bom gestor, né? E aí você tira a pessoa do comercial e joga ele para a diretoria porque ele era um bom comercial. Ou às vezes porque é filho do dono, né? E o pai tem esse sonho, enfim. E às vezes é necessário aí um profissional como você chegar e colocar a realidade, melhor né, forma, Maurício? assim, como é um terceiro, como você tem um contrato de prestação de serviço, no caso, um consultor, um mentor, você chega e mostra. Você diz assim, olha, o negócio é o seguinte, o que tu queres? Eu quero crescer. Tá, e o que o outro? Eu quero resultado. Então tá bom, vamos compartilhar. Tu tens a tua expectativa, tem as nossas e tem a minha. Vamos ver se as três andam, vão. Se não, o que acontece? Vão tocar ficha. Então o que vão tocar ficha? Nós vamos começar a fazer um mapeamento. No meio campo, nisso, se ele vai desenvolvendo, você sabe que ele está desenvolvendo. Às vezes é cabeça dura, às vezes é a cultura tal. E eu digo aqui, ó, cultura não se mede por 6 meses, 1 ano. Cultura, a média de cultura, para mudar uma cultura, e toda empresa tem uma cultura, Sim. seja boa, seja ruim. Ela vai demorar de 36 até 60 meses. Mas eu em 1 ano, olha, tem que ser muito, mas olha... Tem que ser muito bom. Tem que ser muito. Você vai fazer bom. o mapeamento da empresa, principalmente a empresa familiar, né? Eu faço implantação de direito digital e compliance, né? E fui convidada para fazer uma multinacional que ela fisicamente aqui na região ela é pequena, né? Até tomei cuidado agora para não identificar a empresa, né? Ela fisicamente ela é pequena, mas é uma empresa empresarial que atende, né, empresas do mundo inteiro. E quando eu fui fazer o mapeamento da empresa, junto com um parceiro que eu tenho, nós já identificamos ali que o topo da pirâmide era o problema. Mas na maioria das vezes Sim, é. E quando nós chamamos ali os donos, né, da empresa para conversar com eles, assim, olha, eu prefiro começar por vocês. Eu prefiro começar de onde dói mais, onde é mais difícil. Prefiro conversar com vocês primeiro. E que a gente foi mexendo na ferida, aquilo de usar o cartão corporativo, porque um bom administrador não usa o cartão corporativo para, né, tomar cafezinho com o filho na esquina ou para comprar coisas pessoais. O bom gestor não empresta a senha do seu cartão de crédito para o outro. E aí nós fomos identificando uma série de coisas assim. A empresa recebia a encomenda do correio dos funcionários. Nossa. Se viesse um malote de droga, sem controle nenhum.
Então, assim, uma série de coisas assim que parece bobeira, mas que se não tiver um bom gestor ali dizendo, olha, o nosso limite é aqui. Não estou dizendo que não possa receber a encomenda na empresa, mas precisa ter um padrão. Essa encomenda vai chegar e ela vai passar por um setor e esse setor vai colocar lá separadinho Na verdade, para tem que não ter entrar dentro da um empresa. protocolo bem definido, né? A gente fala muito, e acredito que o Maurício também acredite nisso também. A gestão e a liderança é essencial numa empresa, porque se o gestor for bom, se o líder for bom, se há algum membro na equipe que não corresponda, ele sabe o momento certo de substituir ou de desenvolver, enfim, de tomar as atitudes necessárias, né? Então, se o gestor não for bom, o resto vai se perder, né? Edna, eu vou dizer um negócio aqui, vai escandalizar o pessoal. Mas vamos lá, vamos ser polêmicos. Líder que é líder, ele não tem aqui hegemonia e ele tem aceite de todo mundo. Líder bonzinho, líder querido, que tem muito seguidor, é só na rede social. Por quê? O líder, ele tem que ser líder, tempo bom e tempo ruim. O que acontece com isso? Tiver que demitir, tiver que contratar, tiver que chamar, o que ele vai fazer? Vai tomar atitude. Se ele não demitir, ele perde, não é só a confiança, ele perde a autoridade, ele perde a postura e perde o que está sendo construído. Porque se não toma atitude, para que eu vou fazer? Então, o ponto de referência é isso. Então, o líder que é líder, ele muitas vezes vai ser odiado. E pode preparar aí, você vai ser odiado. Vai ser odiado pelas pessoas que não estão com o mesmo propósito na empresa, que são aquelas 3 palavrinhas institucionais: missão, visão e valores. Essas 3, eles não estão aderindo. Só que daí é o seguinte, me pergunta assim, tá, mas eu não sei o que é visão, missão e valores da empresa. Aí tem o papel do líder. Aí volta a fazer a tarefa de casa, que é o básico. O líder às vezes monta estratégia, que não sei o quê, ferramenta disso, que eu aprendi isso, certificação. Aí esquece de ouvir, ter uma boa comunicação, aprender com os seus erros, corrigir o que tem que corrigir. Reconhecer quando errou, né? Reconhecer, chamar atenção no privado, reconhecer em público. Amor, mas não, eu tô só citando coisas bem básicas. Não vamos inventar a roda, porque tem gente que inventa tanta roda. Eu leio muito sobre questão de liderança. Aí eu digo assim, poxa, mas esse cara aqui não entende nada, porque ele não tem uma equipe que liderou e tá falando de liderança. É história de como ganhar R$1 milhão se tu não tem R$10 na carteira. Aí tu diz assim, qual é a referência? Nenhuma. Então, como é que você quer ser líder? Primeiro, recebendo as missões ruins. Porque eu sempre digo assim, ontem eu estava até falando sobre isso. Nós somos reconhecidos por 2 situações, pelos problemas que nós criamos ou pelos problemas que nós resolvemos. Então escolhe aí. Eu crio problema ou resolvo problema? Se tu é um resolvedor de problema, bom líder. Se tu cria problema, então esquece que você não vai dar certo na liderança. Olha, mas todo mundo pode ser líder? Não. Tem pessoas que não têm condições. Isso é importante. Tem pessoas que me perguntam isso. Dá para desenvolver qualquer pessoa? Não, né, Maurício? Não. Tem pessoa que não tem vocação e não adianta, né? Tem pessoas que elas têm dificuldade. Claro que a gente diz, com o treinamento você vai buscando habilidade. Ela vai melhorar, vai mas melhorar. não vai ser um líder nato, nem não vai ser aquela coisa natural. Vai desenvolver, eu acho que ali no dia a dia, as funções tradicionais, mas eu não consigo ver assim, uma pessoa, por exemplo, que ela é extremamente comercial, você colocar ela atrás de uma mesa de diretor para tomada de decisões assim que precisa do já e achar que essa pessoa vai funcionar como um líder nato, como um líder, por exemplo, tem criança que vende pedrinha hoje em dia, né? Pega a florzinha do jardim, você tá no churrasco com os amigos, tô vendendo 10 centavos. Você vê que ele já tem um empreendedorzinho. E tem aquela criança que eu ia trazer hoje para nós entrevistarmos, mas ela não pôde vir, porque a mãe tinha compromisso. A gente vai fazer um outro episódio que eu quero trazer ela. Uma menina com 9 anos de idade, Maurício. Ela já criou o próprio negócio.
de pulseirinhas. A mãe é uma empreendedora, então ela foi criada só pela mãe, e o exemplo de casa funciona muito, mas ela tem 9 anos. Ela já segue todas as dicas do Sebrae, ela foi acompanhando. Olha, Ela tem controle de estoque, ela vende bijus, né? Ela criou uma linha mãe e filha, tem logomarca, tudo, olha, impecável. Quando eu vi, eu falei, poxa, por que eu não tive essa ideia antes? Poderia ter explorado a mão de obra infantil em casa, né? Mas a o meu vendia importância é uma. pedras e A menina flores. já tem uma autonomia, ela já nasceu para o negócio. E nem todo mundo nasceu. E aí a pessoa também tem que ter esse bom senso de saber. E aí voltamos para aquilo que o Maurício falou, a questão do autoconhecimento, Eu né? quero pegar um gancho nisso aí. Pode falar. Esse teu exemplo que tu falou ali. Ela viu quem? A mãe. Sim. Isso tudo porque a gente diz assim, tá, o líder nasce líder, eu disse não nasce líder. Já posso aqui dizer para ti, ele tem predisposição e tem influências Olha, no que meio do importante caminho. isso. O exemplo Isso é arrasta. importantíssimo. Aí eu digo assim, porque o John Maxwell, um autor americano, ele sempre diz assim, liderar é influenciar. Beleza, agora vamos, por que ele está falando isso? Porque é o seguinte, ela tem uma predisposição, ela vendo. É aquela história, né? Dizendo assim, poxa, a pessoa nasceu numa comunidade carente, viu isso, viu o traficante e tal, mas saiu um grande líder. Pode? Pode. Só que a influência geralmente predominante é um outro ambiente. Exato. Daí você vê, daí dentro dessa comunidade, a pessoa, o pai e a mãe lutam, buscam tal, ele diz assim, eu quero seguir o exemplo dos meus pais. Eu não vou seguir o exemplo dali de alguns aí que escolheram. Então, o que acontece? É muito importante a gente entender que a influência ela vai direcionando a bons caminhos. Como diz assim, eu vou andar com gente, andar com águia, que a gente diz assim, eu quero andar com águia. Uma porque a águia não anda com gente. Ela anda bem alto. Então, assim, se você quiser andar com... Não anda em bando, não né, anda Maurício? em bando. Então, mas o que tu tá falando, Maurício? O líder anda com menos gente, o grupo é mais fechado. Quer agradar não é todo o mundo? popularzão, Não é o popular. É. Vocês dizem assim, tá, mas esse é um grande líder. Na rede social, voltando aqui, rede social, muito seguidor, é uma coisa. Agora volta para a vida dele pessoal e o relacionamento, seja com a equipe, seja isso, e pergunta. Se ele faz tudo isso, beleza. Mas geralmente, uma hora a máscara caiu, o boné É caiu. aquele líder que assim, meu, o cara é mó gente boa, mas ele é difícil de lidar. Então, Né? assim, a influência... Porque às vezes, mesmo que o líder seja um líder assim, que as pessoas falam, a gente gosta muito dele. Eu lembro que quando eu era diretora na empresa de informática lá, o pessoal falava assim, nossa, a Mari é muito gente boa. Ah, mas espera uma reunião. E eu tive um chefe que ele faleceu já, ele colocava todos os gerentes daquela rede de informática lá na parede. E ele dava de dedo assim na cara de cada um dos gerentes. Hoje isso Demitia, já dá processo, já né? daria processo. Hoje já é E processo. demitia, e chamava a gente de tudo quanto era coisa, a gente saía daquele lugar chorando assim, né? Morrendo. Graças a Deus o tempo passou, Passou. né? E depois ele vinha e fazia elogio em público e tarará, e dizia que nós éramos a melhor equipe, tudo assim. É o bipolar. Então, assim, o líder então bipolar. era aquela época que tinha o PNP, né? Positivo, negativo, positivo. Ele fazia isso, só que ele caprichava muito no negativo. Ele tinha uma tendência natural. Hoje, inclusive, isso é assédio moral, Sim, né? Passível de Deus crime. me livre. E o gestor, hoje em dia, é aquilo que o Maurício falou. Ele precisa primeiro gerir bem a si mesmo, suas próprias emoções, ter talvez esse conhecimento, né, Maurício, de que ele não vai ser o popularzão, um bom líder que eu tenho como exemplo, acredito que você também, era Jesus, né? Ele tinha os 12 e mesmo assim, quando ele precisava de um, não tinha. Não tinha nenhum. Então, o líder, ele precisa saber que na maioria das vezes ele vai estar sozinho. E saber entender isso e não ser o carente, né? Porque senão também não vai funcionar. É uma medição, né? Você faz porque tem hora que tu vai te isolar para receber conhecimento, você vai avançar na tua carreira, você vai precisar fazer um diagnóstico teu próprio. Então diz assim, tem coisas que tu vai ter que buscar pessoalmente para avançar com a equipe. Exemplo da menina ali que nós falamos ali, para mim terminar. Então ela tem uma influência, só que
ela vai ter que fazendo sempre a manutenção, porque o que é de 9 pode ser que chega no 20, 25, não perde-se. Então, Uhum. aquela manutenção, e eu sempre digo assim, a pessoa que quer ser líder, exerce cargo de liderança, ela vai ter que fazer as manutenções preventivas no processo dela. O que, que é? Cuidar dela, porque senão daqui a pouco é um dos cuidados, o doutor Roberto fala muito bem sobre isso, que é o quê? Cuida de todo mundo, não cuida de si, primeiro. Exato. Aí daqui a pouco vai precisar de alguém cuidando dele. Remédio, isso. Então, cuidando dessas manutenções, que são cuidando do corpo, da alma e da sua mente, você tem um aspecto melhor. Exemplo simples, o líder que é sempre grato. É uma pessoa feliz, devem as características, mas para isso ele tem que exercer isso. E esse exercer não está no Não é só no manual, discurso, né, não está no Maurício? discurso nem na referência bibliográfica de alguma faculdade no curso, que não vai fazer isso. Exatamente. Está no dia a dia. Então, essas manutenções, seja ela com 9, 15, 20, ou a pessoa com 50, pode mudar a vida? Claro que pode mudar a vida. Sempre para melhor. Como também pode acontecer o pior se eu deixo de fazer as manutenções. Então, o líder que é líder, para mim, bem básico, é o antenado. Ele é atualizado, ouvinte e tem sempre empatia. Flexível, como a gente falou, Está em desenvolvimento constante, né? E essa constantemente. questão que você falou ali de ter bons exemplos é algo que a gente pode desenvolver, né? Ter um modelo, modelar, como a gente fala, alguém, né, dentro desse campo, eu acho que é essencial, porque a gente desenvolve habilidades olhando, né? Se eu quero ter o corpo de um atleta, eu preciso fazer o que o atleta faz. Né? Tem até um líder que costuma falar que cada um tem a barriga que merece. Né? Se a gente cuida, a gente vai ter uma barriga bonitinha, mas não cuidar, a gente quiser só ter a parte do prazer da alimentação, a nossa barriga não vai ser Não vai ficar linda. tanquinho, não vai rolar. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Edna, a internet ajudou muito nisso. Hoje, Facilitou, né, Maurício? Vai ficar com a facilitou barriga nesse grande? aspecto da barriga grande, barriga pequena. Mas Também. Ajudou a também. ficar com a barriga grande. Mas eu penso assim, olha só, essa questão de modelar, eu sigo algumas pessoas que são pessoas de sucesso, só que ela mostra, e eles são bem reais. Mostra correndo, mostra isso, mostra aquilo, mostra aquilo. Então, quer dizer, tem uma pegada nisso. Daí eles falam, por que isso? Foco, hábito. Tem um lá que, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer comercial dele, que eu não estou com parceria. O que acontece? Ele chega e diz assim, olha, todos os dias eu corro 5 km. Aí eu, beleza, Joelho resolveram. dele. Aí eu acompanhando aqui, resolveram fazer uma pesca em Dourados. Aí sabe o que ele fez 5 km? Ao redor do barco, correndo. Então, olha só, o limitante dele que parecia um barco, ele disse, não, eu vou continuar no meu foco. Eu preciso disso para isso. Eu preciso disso. Daí ele foi colocando. Eu preciso disso para Determinação, né? Então, determinação, foco. E a Bíblia fala. Autogestão, né? O Não, poder da autogestão é impressionante. Acho que a pandemia nos trouxe isso. O poder da autogestão, porque você estar em casa, mulher principalmente, porque desculpa te interromper ali. A mulher ela tá trabalhando em casa. Aí ela para, vai fazer lembra um da feijão, pia, faz aí várias ela coisas ao lembra mesmo da tempo. roupa. Ai, terminou de bater, eu vou estender. Aí ela fala, poxa, mas eu podia passar um paninho naquela mesa. Então, se a gente não tiver a autogestão, é muito complicado. Eu acho que o que ele fez ali, correr dentro do barco no que ele tinha ali, é autogestão. Eu lembro que na pandemia eu fiz isso também, não podia sair de dentro do apartamento, e eu sou corredora também, e eu corria dentro do apartamento. Meu apartamento não é tão pequeno, mas também não é tão grande assim, era um espaço curto. Eu lembro que era muito chato. Mas assim, se eu não fizesse, eu lembro que eu tinha um sentimento assim de tipo, Fracasso. nossa, eu não fiz isso hoje. Eu Ficava até mal. resumo isso de maneira: planejamento, disciplina e constância. Você precisa se planejar, precisa ter disciplina e a constância. O que ele fez ali foi a constância, mesmo numa circunstância adversa, né, no geral. tem um texto na Bíblia que é muito claro sobre isso. Coisas que Deus não vai fazer por mim. Mas como? Força e coragem. Josué capítulo 1, no verso 9. Ele diz assim, não te mandei tu, Josué, ser forte e corajoso, que eu vou ser contigo, mas ser forte, ele repete, ser forte e corajoso, ou seja, força e coragem são coisas minhas, são
autoativações minhas que eu tenho. Aí se você diz, não, eu não quero ser líder e tal, força e coragem. Mas eu quero ser um pai de família, força e coragem. Eu quero ser um grande empresário, força e coragem. Então são situações, claro que depois você vai fazendo a tua movimentação do teu dia a dia, a preparação, o desenvolvimento constante. Não para de aprender. O bom líder eu acho que precisa manter isso sempre, né? Essa autogestão e esse desenvolvimento. 3 dicas para nós finalizar, amores, para o pessoal que está em casa, que quer desenvolver sua liderança. Como pode fazer isso de uma maneira simples? E eu já vou dar a minha dica aqui. Participando dos grupos do Mores, por exemplo, né? Tendo pessoas que você conhece, que são referências nesse assunto e que vão agregar conhecimento e a experiência deles. Isso é importantíssimo. Hoje em dia a gente está perdendo muito tempo com rede social, com um bate-papo desnecessário, enfim. Então a gente precisa ter foco no que realmente é importante para nós. Eu comentei aqui que esse podcast, inclusive, é resultado de uma dessas parcerias. Eu fui no Café com Líderes do Mores há anos atrás. Lá eu conheci o Felipe, conheci outras pessoas também que a gente desenvolveu o negócio em vários cafés desse, e eu não paguei R$1 para estar nesse café. Isso é o mais importante, que às vezes as pessoas não valorizam algo que tem ali, mas poxa vida, quem é a pessoa? E aí é importante a gente olhar quem é a pessoa que organiza aquele evento. Eu vou participar de algo, mas organizado por um cara que é referência. Então ele leva pessoas também de relevância. Isso é extremamente importante. A internet, como você falou, está aí ao alcance de todos. A gente tem, como esse podcast aqui, gratuito, a pessoa pode assistir. Mas se não colocar em prática, nada funciona, né? E da tua parte, Maurício, o que tu acha que é essencial para quem quer desenvolver sua própria liderança e sua gestão? Já falasse aí, já desse um monte de dica boa. Sim, eu sei. Segue o Mores, vai nos cafés do Mores. Não, mas falasse uma palavra muito interessante que é o foco, né? É o foco. Foco que eu digo assim, eu estou aqui concentrado. Então, num estudo, trazer solução a um problema aqui, então eu preciso ter foco. Parte minha é comportamento, um foco meu. Não tem condições de você não fazer isso, né? O outro detalhe que eu acredito ser fundamental para o líder é as conexões dele. Então, é conexão. E eu sempre digo assim, né? E quem está nos assistindo aqui, aonde o teu dinheiro, eu escutei uma frase, daí eu andei alterando um pouco a frase, by Mores daí, assim que aonde o teu dinheiro não chega, a tua conexão pode chegar. Então, ou seja, se você tem conexão, você tem tudo nesse sentido de acesso. O acesso hoje é caro. Estava falando hoje, antes de vir para cá, com um empresário, aí ele estava com um monte de problemas, assim, eu falei uma frase para ele, disse assim, o acesso é tudo para ti. Então não adianta você ter, ele tem lá as suas licenças, tudo isso, ele disse assim, o acesso é fundamental. Então eu, como membro da Câmara Brasil-Portugal, alguns me procuram, eu vou citar um caso, me procura para, eu quero abrir um mercado na Europa, principalmente em Portugal, Maurício, que tu conhece lá, porque tu tá dentro, porque é isso, aquilo, beleza. Eu disse assim, como é que tá aí? Mas tens algum movimento? Tens a empresa? Não, não tenho não. Mas tu é um cara que tem acesso lá. Então ele disse assim, então tá, esperto. Então, conexão é importante. E conexão, relacionamento se faz ao longo da vida. Eu digo conexão, relacionamento, não é aquele assim, entrega de cartão, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É onde eu estou hoje. Posso estar no governo de estado, governo federal, no município, eu posso estar na igreja, eu posso estar mentoreando, eu sou a pessoa que a pessoa disse assim, poxa, o Maurício deve conhecer alguém de lá. O Maurício deve se conhecer. Tem as técnicas, né, das 5 pessoas que vai chegar na pessoa mais importante do mundo. Conhece aquele, conhece aquele. Então, é um simples exercício, mas assim, conexão, foco. E eu digo assim, determinação, poderia aqui... mas uma palavra que eu deixo aqui, né, que é o autodesenvolvimento. Porque daí, esses dias eu estava lecionando para um grupo de empresários e disse assim, olha, se eu não buscar e eu não entender quem eu sou, com os tipos de temperamento,
quem eu sou na minha competência, no perfil comportamental, perfil de liderança. Aí a pessoa daí lá me questionou, Maurício, mas eu sou esse e esse. Eu disse, que bom que você colocou, porque não existe o líder que de repente seja o fazedor e seja o treinador. Parte você vai pegar, então você é uma mescla de alguns tipos. Aí você diz assim, daí eu chego para ela assim, ô Maurício, é o seguinte, são 2 aqui sanguíneos, numa mesa de reunião negociando. Nossa, Pronto! Você diz, mas o que... acabou a reunião. Acabou a Vai reunião, é pegar fogo. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, entenda quem você é, busque esse autoconhecimento, que você vai dizer assim, eu conhecendo a mim, eu conheço mais ou menos as outras também, porque eu sou obrigada, através do autoconhecimento, o autoexercício, dizer assim, eu conheço o que ele está passando, eu sei como é que ele é. Eu vou pegar um planejador analítico aqui e dizer assim, sai tudo, larga tudo, porque amanhã nós vamos viajar. Pronto, tu arranjou confusão, mesmo que tá tudo pronto. Na Dois empolgados demais. Na cabeça dele, ele nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele tem que precisa se planejar, ele vai fazer isso, e daí no outro já é diferente. Então, assim, essas são as básicas aqui que a gente deixa como. Eu tenho bastante assim, só que esse fator de buscar, a gente vai vendo que a gente tem muito mais necessidade que a gente pensa. Com certeza. E o autoconhecimento traz isso pra gente, né? Eu sempre falo aqui de perfil, Maurício, sou fã disso, costumo sempre dizer que se você quer ser bom em alguma coisa, você primeiro precisa saber no que você é ruim, né? Porque ninguém é bom em tudo. Isso não existe. A gente tem alguns déficits e a gente precisa saber como trabalhar isso. Eu acho que o grande segredo mora aí, né? O bom líder é aquele que sabe qual é a sua debilidade e que vai usar as ferramentas que estão disponíveis para melhorar isso, né? Mari, muito obrigada pela tua participação. A gente vai gravar mais um episódio depois com a Mari. Maurício também, muito obrigada. Acredito que em menos de um ano ele volta para a gente gravar mais um episódio. Eu gostei, tá? Bacana, né? Eu gostei, obrigado. Estúdio bem montado aqui, uma estrutura excelente. Estou já fazendo propaganda aqui do Felipe. Também, né? Um bom líder também trabalha com essa qualidade, né, Maurício? Isso com também certeza. É importante. Né? Excelência é um desafio do líder. Onde é que ele bota a mão, ele tem que fazer com excelência. Fazer e fazer bem feito, não fazer só por fazer, né? Isso é bem importante. Obrigado pela oportunidade. Maurício, você vai ter um evento agora nos próximos dias, né? Na próxima semana, dia 27. Dia 27. Horário? Inicia às 8h30. Quem quer participar gratuitamente? Tem que pagar alguma coisa? Como que funciona? Deixa eu te dar uma notícia boa e triste. Não tem mais vagas. Não tem mais vagas. Viu só? Pessoas importantes e relevantes e assim, mas a podem boa. seguir, a boa. Agora, outras. Haverão outras que eu quero fazer constantemente. Certeza. Então sigam o Maurício nas redes sociais, Maurício, soletra para o pessoal, Maurício, teu nome, como que Maurício, o pessoal te acha? M-O-R-S, né, Maurício, K-O-H-L, oficial. Aí tem o outro também, que é Maurício também, que são duas, Instagram. O resto, se você colocar Maurício Cole, também vai aparecer outras redes, né, LinkedIn, tem até TikTok, dizem aí, né. Então, tamo lá. O Café com Líderes tem também, né? O Café com Líderes Café com Líderes e o Líderes com Propósitos. Então, assim, os dois perfis ali tem. Aí tem uma academia de mentores, são ações produtos, né? separadas, são núcleos separados que é de atuação na formação, no desenvolvimento, na competência, tudo isso para que a gente possa conectar, desenvolver e buscar resultados compartilhados com todos que estão conosco aí, né? É isso que a gente busca, afinal de contas, né? Resultados. Então, se você quer contratar o trabalho de consultoria, de mentoria do Maurício, só encontrá-lo nas redes sociais. Não esqueçam de encaminhar esse podcast para pessoas que você conheça, que precisam desenvolver essas características. Às vezes até para o chefe, né? Uma dica boa, a gente encaminha lá um episódio. Olha, tem umas dicas bacanas aqui. Fica a dica, né? Fica a dica. Se inscrevam no canal, nós estamos com 136 mil e poucas visualizações, mas a gente precisa subir o número de inscritos no canal, porque isso traz relevância para nós. Se vocês gostam dos conteúdos, continuem sugerindo para nós o que vocês querem ver aqui. Compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigada e até a próxima.